Boa tarde a todos. Eu sou Ana Paula, formadora da IFAP. Sejam todos muito bem-vindos. É um prazer estar aqui com vocês novamente em mais uma ação formativa do Centro de Mídias, que está sendo transmitido para os funcionários e profissionais da SEDUC, SP, pelo canal Desenvolvimento Profissional 2, e para os profissionais das redes municipais, pelos canais Diretor Municipal, professor da rede municipal e secretário municipal. E vai ser apresentada por mim e pela Camila. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Ana. Boa tarde a todos e todas. Sejam muito bem-vindos a mais uma formação via CMSP. Meu nome é Camila Torino, sou formadora EFAP. Passo a palavra, Ana. Obrigada, Camila. Pessoal, antes de a gente começar, sugerimos que vocês separem o material para registrar as coisas que nós vamos falar aqui nesta formação, né? Lembrando que esse registro, ele é importante porque ele constitui uma memória da formação e também você consegue guardar os insights, né, que vai revelando aquilo que mais te interessou durante a formação. E quando você revisita seus apontamentos, é possível perceber o trabalho coletivo e as reflexões, né, que você fez. Então, nós vamos dar para vocês 1 minuto para separar os materiais. Estamos de volta. O nosso tema de hoje é os fundamentos do currículo em ação na atuação dos gestores e formadores. Na formação de hoje, a nossa fala está direcionada aos supervisores de ensino, aos diretores de núcleo pedagógico, aos professores coordenadores do núcleo pedagógico, aos diretores e vice-diretores de escola, aos professores coordenadores de escola e aos gestores das escolas das redes de ensino municipal do Estado de São Paulo. A formação terá duração de 2 horas, sendo 1 hora e 30 minutos de transmissão via CMSP e 30 minutos que se refere à validação da presença de vocês através de uma atividade com 3 questões objetivas que vocês devem responder e enviar no AVA EFAP e que ficará disponibilizado depois de 24 horas aqui dessa transmissão. Agora nós vamos ler juntos aqui os objetivos da nossa formação. Então, os objetivos da formação de hoje são: fortalecer a relação entre as equipes gestoras e formadoras das diretorias de ensino e das escolas, colaborar para a compreensão e o desenvolvimento do currículo em ação e debater sobre a necessidade da organização e implementação de situações de aprendizagem para potencializar a construção de conhecimentos, o desenvolvimento de habilidades, atitudes e valores fundamentais ao exercício pleno da cidadania. Bom, antes de a gente começar, nós vamos fazer um momento de sensibilização. E nós vamos passar para vocês uma pequena animação, pequenininha mesmo, mas que ela tem uma mensagem muito interessante. Então, vamos lá, vamos ver a animação? Então, pessoal, esperamos que essa animação, né, ela tenha despertado em vocês, né, assim como despertou em nós, né, Camila, a questão do trabalho colaborativo, né. Às vezes nós achamos que o problema é grande, é gigante, que você não vai conseguir dar conta, né, muito maior do que nós acreditamos que a gente possa resolver.
Mas, quando a gente tem a colaboração, quando a gente se junta com os nossos pares, quando nós unimos as forças, a gente percebe que o problema fica mais leve e que a gente é capaz de enfrentar e dominar esse problema. Ok? Então, esse vídeo, essa animação, apesar de tão pequenininha, aí 15 segundos, ela traz uma mensagem muito interessante e que serve também para a gente pensar nas nossas interações com os nossos pares. Bom, e agora, né, nós pedimos para você que responder no chat a seguinte questão, para a gente esquentar os motores. O que você acredita ser importante para que a relação entre as equipes gestoras das diretorias de ensino e das escolas estejam alinhadas? Vocês têm 3 minutos para contribuir conosco no chat. Esperamos lá a contribuição de vocês. Got a feeling nothing is forever. Keep your voice low. The sun is high, but I wish I could bathe in the moonlight. Ooh, this is it now, come out of the shadow. Make the walls fall. Memory is headed for disaster. Heart is beating slow. I hear the words, I see the ghost of laughter in the afterglow. This is it now, come out of the shadow. This is it now, come out of the shadow. Oh, when I found this boy, turned his beating heart into my toy, and now he dances to my tune. Boy jumps around my bedroom, and I wanted you to know this is not about love. So come over soon. And I wanted you to know this is not about love. So come over soon. His smile is pulsing through my eyelids, and I feel his hands like a bass drum on the four walls. Ana, tivemos muitas contribuições aqui no chat, né? Agradeço a participação de todos, lembrando que é sempre muito importante, né, a contribuição de vocês. Então, eu vou ler algumas aqui para você, tá bom, Ana? Kellen, a professora Kellen, colocou comunicação e empenho de todos. A professora Josana, né, alinhamento constante, visibilidade organizada dos conteúdos. A professora Eliana, o núcleo pedagógico precisa apoiar a gestão escolar, bem como orientar. A professora Patrícia, muito alinhamento, plano de ação articulado, nivelamento, acolhimento. O professor Nesibe, né? Diálogo, respeito, colaboração e sem autoritarismo, né? Também tivemos, né, outras contribuições nos outros canais, né, Ana, que
que estão... E aqui a gente tem que passear em vários Isso, canais, né? Então, são vários canais que nós deixamos aberto, né? Diálogo entre as equipes, compartilhar conhecimentos e boas práticas, promover ajuda mútua para resolver problemas. muito obrigada, Camila. É isso mesmo, pessoal. Muito obrigada pela contribuição de todos. Nós fizemos um slide, a produção pode voltar ele. Isso, esse mesmo. Nós fizemos um slide aqui de outras formações que nós tivemos e nós fizemos um apanhado de algumas contribuições que foram feitas, de questionamentos que tinham o mesmo viés. E aí a gente colocou aqui as contribuições que vocês fizeram em outras formações, eu vou ler algumas delas, que a gente selecionou e colocou aqui nesse slide. Fortalecer um diálogo mais próximo entre a equipe gestora e formadora da diretoria de ensino, vínculos, respeito, confiança, relações interpessoais, competências socioemocionais, ampliar o sentimento de pertencimento, acolhimento entre o trio gestor da escola e gestores e formadores da diretoria de ensino, diminuir o distanciamento entre a diretoria e a escola, orientar o trio gestor nas demandas, desenvolver gosto pelas trocas, a vontade de participar e entender os papéis dos agentes envolvidos. Então, com todas essas contribuições que vocês fizeram em outras formações e as de hoje, né, Camila? Sim. A gente consegue concluir que o que importa aqui, o que nós observamos é que o fortalecimento entre as equipes gestoras é essencial para que a gente possa fazer o desenvolvimento da educação integral. Né, Camila? E para falar um pouquinho mais aí, né, para entrar no assunto da educação integral, né, Camila? Sim. Nós selecionamos um excerto aqui do currículo em ação e a Camila vai ler juntos aqui. Nós vamos ler juntos e a Camila vai puxar essa leitura. Vamos lá, Camila? Sim, vamos ler juntos? Então, características, especificidades e inovação do currículo em ação. O currículo paulista considera a educação integral como a base da formação dos estudantes do Estado, independente da rede de ensino que frequentam e da jornada que cumprem. Dessa maneira, afirma o compromisso com o desenvolvimento dos estudantes em suas dimensões intelectual, física, socioemocional e cultural, elencando as competências e as habilidades essenciais para a sua atuação na sociedade contemporânea e nos cenários complexos, multifacetados e incertos. São Paulo, 2019, página 28. E para falar um pouquinho, né, sobre a educação integral, eu convido o professor Rafael, formador EFAP, né? Ele vai estar conversando conosco um pouquinho sobre a educação integral. Boa tarde, Rafael. Boa tarde, Camila. Boa tarde, Ana Paula. Boa tarde a todos que nos ouvem. É um prazer estar sempre aqui com vocês para compartilhar, né, um pouco mais. Ele está sem áudio, Ana. Oi, desculpa, gente. Deu um probleminha aqui com o computador. Então, retomando, né? Eu atuo aqui na EFAP como formador, integro a equipe de matemática e também atuo como líder de equipe lá no grupo de trabalhos do programa Ensino Integral, né? Aqui na EFAP. Então, assim, a educação integral, como vocês acabaram de ver, ela é um pressuposto aqui no currículo paulista, né? E o que isso significa para nós, então? Isso significa que nós precisamos inserir os estudantes em uma posição central, ativa, né? Em oposição ao modelo de absorção passivo de conteúdos, né? E que a gente tinha até alguns tempos atrás, né? E precisamos, então, encará-los como sujeitos de direito, com sonhos, anseios, necessidades que precisam ser cuidadas pelos profissionais da educação. E quando a gente fala aqui em profissionais da educação, né, a gente está pensando nos educadores, né, e todos somos educadores, né, desde os professores mesmo que estão ali dentro da sala de aula, né, aos coordenadores de área, ao pessoal da secretaria, né, aos gestores, como o vice-diretor e o diretor, né,
os agentes de organização escolar, o pessoal que cuida, né, da alimentação dos estudantes. Então, isso implica, então, uma mudança para todos que estão envolvidos diretamente ali com o processo educacional no interior da escola, né? E, principalmente, para os gestores e formadores, isso implica em uma mudança de paradigma e mentalidade, né? Logo, isso vai resultar, né, numa reestruturação direta do projeto político-pedagógico das unidades escolares. Ou seja, né, as práticas e métodos, né, utilizados, os espaços e tempos, deverão ser orientados para o desenvolvimento das múltiplas dimensões do ser humano, né, considerando aí, então, as dimensões intelectual, a física, a socioemocional e a cultural. Consequentemente, a organização da escola vai precisar ser repensada, né, para proporcionar as condições favoráveis ao desenvolvimento da proposta de educação integral. É imprescindível estabelecer a gestão democrática, né? O que isso significa, então? Né? A gestão democrática, nesse momento, ela é vista como um fator decisivo para o sucesso da implementação da educação integral, possibilitando a participação ativa e efetiva de todos os envolvidos: os estudantes, os professores, os gestores, a família, a comunidade que a escola atende, né? O diálogo, ele precisa ser constante, assim também, né, como o monitoramento das ações, e os resultados devem ser divulgados a todos os interessados, né? E quem seriam todos os interessados? Todos esses que nós citamos agora, né? A partir do momento, né, que a escola ela atende a uma comunidade e também se constitui como uma comunidade, é necessário que todos os envolvidos estejam não só a par, mas também alinhados com todas as ações estruturadas, né? Isso vai desdobrar em um planejamento com clara definição de objetivos, de responsáveis, de prazos e de estratégias, né? Para adequar o projeto político-pedagógico às propostas da educação integral, é necessário que os gestores realizem, primeiramente, uma leitura crítica e aprofundada do projeto político-pedagógico vigente, né? A gente só consegue mudar algo a partir do momento que a gente interioriza esse algo, que nós realmente conhecemos, né, a fundo o que está posto ali, tá? Ou seja, dentro da educação integral, não dá para o projeto político-pedagógico ser escrito somente pela equipe gestora e ficar engavetado. E aí, daqui a um determinado tempo, isso é tirado da gaveta e, né, vamos chamar assim, atualizado, tá? Não é essa a proposta, né? Então, o que é que precisa ser feito, né? Precisa ser feita essa leitura, né, essa compreensão, principalmente do momento em que a escola vive, o momento em que a escola está, né? E aí, através do levantamento de dados, da análise desses dados e dos indicadores que compreendem, né, a posição atual dessa unidade escolar, né, toda essa comunidade escolar deve, né, delimitar realisticamente o novo patamar que pretendem alcançar, certo? Assim, o alinhamento intra, né, ou seja, dentro das equipes, assim como inter, né, ou seja, entre as equipes, assume um papel fundamental, visto que a corresponsabilidade dos atores envolvidos resultará em maior ou menor impacto das ações planejadas. A mobilização e o envolvimento de toda a comunidade escolar, tanto interna, né, como nós já mencionamos, quanto externa, a buscar soluções viáveis e pensadas coletivamente. Do ponto de vista da formação continuada, né, dentro ali das unidades escolares, a promoção, a cooperação, a dinâmica de trabalho na escola deve gerar oportunidades para que as melhores práticas pedagógicas sejam construídas, né, e assim atuá-las dentro de uma esfera clara de ações que visam a desenvolver aprendizagens dos estudantes, né, dos jovens e dos adultos. Lembrando, né, que, como disse Paulo Freire,
não é possível você ensinar alguém sem antes aprender, né? Volto a palavra para o caminho. Agradecemos a sua participação, né? E agora, vamos interagir mais uma vez aqui no chat, né? À luz da seguinte questão. Do ponto de vista dos gestores e dos formadores, o que significa implementar a concepção de educação integral? 3 minutinhos para vocês interagirem conosco. Ana, tivemos várias contribuições aqui no chat. Novamente, agradecemos a participação de todos. Lembrando que a participação de vocês é sempre muito importante para nós. Então, eu vou ler algumas participações aqui para você, Ana. A professora Kelly, né, ela escreveu envolver os estudantes na construção do conhecimento, em outros momentos também. A professora Josana, realizar formações acerca do ensino integral, suas premissas, os 4 pilares, pedagogia da presença, o protagonismo juvenil como centro das ações. O professor Inês, levar o aluno a ser seu próprio protagonismo a partir da construção do seu conhecimento e aprendizagem. A professora Eliana, desenvolvimento integral do ser. Muito bacana, gente. Muito obrigada pela contribuição de todos, né? Aqui também, num outro canal, entrou aqui a corresponsabilidade, replicabilidade, a excelência em gestão, educação interdimensional, protagonismo juvenil, competências para o século XXI, a formação para a vida,
o cidadão autônomo, solidário e competente. Foram várias contribuições, né, Ana? Nossa, bacana, gente. E é importante que são vários canais, né, que está sendo transmitida a nossa formação. Então, nós sempre procuramos passar um pouquinho em cada um, né? Isso. E a gente fica muito feliz quando a gente encontra aí esse diálogo, né? Porque esse é o momento que a gente tem para falar um pouco aqui de todos esses temas que estão, né, no curso que a maioria de vocês deve estar fazendo, né, Currículo em Ação. E para quem não está também, vale sempre a pena a gente, né, ter um momento de discussão, de conversa e reflexão, né? Então, conforme a fala do professor Rafael e as contribuições que vocês trouxeram aqui, nós percebemos que é importante haver um espaço de alinhamento entre os gestores e formadores e destes com os docentes e os demais profissionais da educação, para que haja trocas de experiências, vivências e concepções sobre o que é formar integralmente, né, Camila, para estabelecer aí um diálogo, né? Sim, é muito importante. Isso é muito importante. Então, além da formação integral, o Currículo em Ação apresenta o compromisso com o desenvolvimento das competências socioemocionais, de forma indissociada das competências cognitivas, o foco no desenvolvimento de habilidades e competência, as 10 competências gerais, a valorização das tecnologias, a importância dada ao projeto de vida e o desenvolvimento do letramento e multiletramento. Em suma, né, em resumo, o Currículo em Ação ele reitera os preceitos da BNCC quanto ao desenvolvimento das 10 competências gerais para a formação integral do educando, através da autonomia, do protagonismo, né, Camila? E os seus fundamentos pedagógicos propõem-se, de maneira sólida, a desenvolver junto aos estudantes as competências e habilidades essenciais para a resolução de problemas desse mundo que nós estamos vivendo hoje, né, do mundo contemporâneo. A educação integral, ela contempla conceitos, procedimentos, atitudes e valores que enfatizam, sobretudo, o desenvolvimento das competências socioemocionais, que são imprescindíveis, né, Camila, neste mundo tão volátil, de mudanças tão rápidas, imediatismo, né, constante, e que é preciso que os estudantes desenvolvam as habilidades, tanto as cognitivas como as socioemocionais, para que eles possam fazer as melhores escolhas, né? Aquelas escolhas que, né? E lembrando que elas são indissociáveis, né, Ana? Isso. Não tem como você trabalhar uma e não trabalhar outra. Elas caminham juntas. Porque nós estamos falando de formação integral, né? Com certeza, no todo, né, gente? Que é o que o Currículo em Ação nos traz, né? Isso, que é digamos assim, o menina dos olhos do Currículo em Ação, né, que é a educação integral. Bem, para a gente, a partir de agora, nós vamos falar um pouco de cada etapa da educação básica, né, começando aí, obviamente, pela educação infantil, que, de acordo com o Currículo em Ação, na educação infantil, a aprendizagem e o desenvolvimento tem como eixo estruturante as interações e as brincadeiras. Esses eixos garantem os direitos de aprendizagem das crianças, né, que são 6 direitos, aí, ó, o conviver, o brincar, o participar, o explorar, o expressar e o conhecer-se. Bom, a BNCC, Camila, ela propõe uma organização curricular para a educação infantil por meio de 5 campos de experiências, nos quais são contextualizados os objetivos de aprendizagem. Então, nesses campos de experiência que as crianças vão participar, né, vão desenvolver ali a sua aprendizagem. Os objetivos de aprendizagem são desenvolvidos nesses campos de experiência, né? São eles o eu, o outro e o nós, corpo, gestos e movimento, traços, sons, cores e formas, escuta, fala, pensamento e imaginação, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A organização do arranjo curricular do Currículo em Ação está alinhado à BNCC e ele revela a progressão das aprendizagens e do desenvolvimento mediante o aprofundamento das experiências propostas, né, para as crianças de 0 a 5 anos e 11 meses. Né? Então, as crianças, quando elas estão na educação infantil,
todas as ações pedagógicas e de gestão, elas têm que ter uma intencionalidade. A intenção é desenvolver essas aprendizagens, né, e o desenvolvimento da criança, né? Então, Não é o brincar por brincar, né, Ana? não é o brincar por brincar. Então, tudo tem um porquê daquilo, né? Então, e elas vão caminhando de acordo com a faixa etária, que elas vão progredindo ali, né? Elas vão caminhando, passando por experiências que são planejadas de forma intencional, né? Que todo mundo, todos os profissionais que atuam ali na educação infantil, têm que participar desse planejamento, dessas ações pedagógicas, das ações de gestão, porque é essa intencionalidade que vai contribuir para o desenvolvimento das crianças, né, nessa faixa etária aí, que compreende, então, a educação infantil. Então, essa intencionalidade pedagógica é muito importante, né? Sim, Camila, sem dúvida. Porque, e por que nós estamos conversando aqui hoje sobre essas etapas, né? Porque é importante que o professor que esteja numa outra etapa, né, vamos dar um exemplo, um professor que está no ensino médio, por exemplo, é importante que ele entenda como é que se dá o desenvolvimento humano na faixa etária em que as crianças estão na educação infantil, e aqueles que só trabalham com o ensino médio e não trabalham nos anos iniciais ou finais do fundamental, também é importante que eles tenham conhecimento, porque você compreende o ser humano como um todo. Então, acho que esse currículo, né, que está posto, que nós estamos implementando agora o ensino médio, a riqueza dele é essa, é a integralidade do ser humano, né? É trazer ele, desde que ele é pequenininho até quando ele se torna lá quase um adulto, né, que a escola contribui para o desenvolvimento dele. Então, é pensar nisso. Por isso que é importante nós estarmos aqui conversando com todas as redes municipais de ensino, com a SEDUC, com os profissionais aqui da SEDUC de São Paulo. É importante que a gente possa conhecer um pouco, né, talvez, obviamente, que cada um é especialista na sua área, Sim. na sua etapa de ensino, mas é importante que a gente conheça como é que se dá esse processo de desenvolvimento, desde lá da educação infantil, né, para que a gente possa compreender o ser humano na sua integridade, e, em especial, no momento que ele está ali na etapa da educação básica, que ele passa pela escola, né? Sim. Bom, então, da educação infantil, né, como a gente vai fazer só uma passadinha aqui, nós vamos aprofundar, nós vamos falar agora, então, um pouquinho do ensino fundamental de 9 anos. Bom, como a gente pode ver aí no slide, né, a gente tem aí o ensino fundamental de 9 anos. Então, de criança para o jovem, né? Então, se a gente observar, o ensino fundamental de 9 anos é a maior faixa da educação básica. Sim. Né? Você pega lá a criança, lá nos seus 6 aninhos, né, aproximadamente, ela entrando nos anos iniciais, que vai para um contexto diferente, né, da educação infantil, que já começa a ter outras experiências, uma quantidade de professores, né, a dinâmica da escola é outra, né, e depois ela passa para os anos finais, que também modifica totalmente, né, também aumenta o número de componentes, professores. Então, é uma faixa ali de 9 anos que você pega ele no início ali do desenvolvimento humano, início não, né? No início é quando nasce, né? Mas pega na faixa ali dos 6 anos e vai até uns 10, 11, 12 anos de idade. Não, 14, 14. Né? 14 aninhos. Eu estou esquecendo a faixa. Vai até os 14 anos. Então, olha só o tamanho da faixa. O quanto de transformação essa criança, esse estudante, ele vai passar, vai ter. Ele vai passar por muitas mudanças sociais, as mudanças biológicas, né, emocionais. Então, não é só a questão cognitiva, né? É a questão do socioemocional. Você faz parte, né? Quem está trabalhando com essas crianças, com esses estudantes nessa faixa, está fazendo parte de um momento muito importante de desenvolvimento do estudante, desenvolvimento humano, né? Então, assim, nós temos que ter alguns pontos de atenção nessa faixa aí do ensino fundamental, porque depois ele tem que estar preparado para encarar, então, o ensino médio, né? Então, assim, é muito delicada e, assim, tudo bem que ela é cheia de pontos, né, de delicadeza,
de preocupação, mas ela é muito interessante e a escola tem um papel fundamental nesse desenvolvimento dos adolescentes, das crianças, dos jovens, né, nessa faixa. Então, gente, a faixa do ensino fundamental, ele está em transição, a criança está ali na transição entre a educação infantil, né, entre ser criança e virar adolescente, né, como eu disse, marcada por muitas mudanças. Então, aqui, nos 2 próximos slides, nós elencamos alguns pontos de atenção, né, que por devido ao tempo que nós temos, né, nós não vamos discorrer sobre todos eles, mas deixa aí para vocês refletirem sobre eles, para conversarem sobre eles nas suas escolas, né. Nós esperamos, né, Camila, a gente preparou aqui essa formação, e esse trecho aqui, a nossa intenção é fazer com que vocês tenham curiosidade de conhecer as etapas que não são diferentes, né? Que não é a que você atua, mas conhecer um pouco das outras etapas, né? Isso vai ser muito importante, vai fazer uma diferença muito grande nas ações pedagógicas e de gestão, né? Então, os pontos de atenção que nós vamos destacar aqui, ó, ter o cuidado para que o processo de aprendizagem não seja fragilizado na transição dos anos iniciais para os finais, né? No caso aqui também, nós não podemos esquecer, é que a gente está falando do ensino fundamental, mas a gente não pode esquecer da educação infantil também, que essa fase da transição seja suave, branda, né? Que não tenha um impacto negativo nas aprendizagens dos estudantes. Tentar fazer com que com essa transição seja o mais suave possível. Construir um ambiente de confiança e respeito, criando oportunidades de desenvolver conhecimento, valores e atitudes, mediar conflitos, ter abertura para uma escuta ativa, estimular o protagonismo e a autoria, repensar a função da escola no processo de formação integral dos estudantes, um espaço de socialização, de formação de cidadãos e de produção de conhecimentos. Fortalecer a autonomia desses adolescentes, oferecendo-lhes condições e ferramentas para acessar e interagir criticamente com diferentes conhecimentos e fontes de informação. Promover a articulação entre as competências cognitivas e as socioemocionais, para que, ao final dessa etapa, esses estudantes possam ser protagonistas do seu conhecimento e que suas escolhas estejam de acordo com o seu projeto de vida, com o seu processo contínuo de desenvolvimento pessoal e social, e para dar continuidade aos seus estudos no ensino médio. Então, aqui, né, recapitulando um pouco do que eu acabei de falar, aqui logo um tempinho atrás, né? A questão da importância, o quanto você tem de desafios e de trabalho nessa faixa etária para preparar esse estudante, né, Camila, para que ele consiga ingressar aí no ensino médio, né, com mais tranquilidade. E aí eu vou convidar você, Camila, para falar um pouquinho do ensino médio para o nosso obrigada, público. Ana. Como nós falamos um pouquinho aqui de cada etapa, né? Agora, vou conversar com vocês um pouquinho do ensino médio, mas lembrando que nós passamos, né, elencando só alguns pontos que a Secretaria irá disponibilizar formações, né, para o ensino médio, que vocês ainda têm algumas dúvidas, né, e então será ofertado várias formações em relação ao ensino médio. Eu convido vocês a ler um excerto aqui comigo do currículo, né? Ele traz para nós que a principal característica da etapa final da educação básica é a reflexão curricular, tendo como objetivo consolidar, aprofundar e ampliar a formação integral do estudante, a finalidade de desenvolver o conjunto de competências e habilidades, propiciando protagonismo ao jovem e maior autonomia e assertividade às suas escolhas, por meio do desenvolvimento do projeto de vida em consonância com os princípios da justiça, da ética e da cidadania. São Paulo, 2020, página 46. Então, na verdade, é o que nós estamos conversando desde o começo da formação, né, Ana? Dessa educação integral, né? E preparar o estudante, né, em relação ao seu projeto de vida. Se nós pensarmos, né, Ana, a gente pensa assim, a gente vai preparar esse estudante nos anos finais e no ensino médio.
Não, né? Começa desde a educação infantil, concorda, Ana? Isso, concordo plenamente. Né, que você vai desenvolver, nós sabemos que nos anos finais, no ensino médio, né, tem um dos componentes do Inova, que é o projeto de vida, né, que trabalha. Mas nós falamos do projeto de vida do estudante desde os pequenininhos, né, Ana? Você que fez pedagogia recentemente, né, pode trazer um pouquinho para a gente o que seria isso, né? Como que eles abarcam, né, esse desenvolvimento integral com o projeto de vida desde os pequenininhos? E você ir trabalhando com eles, né, já ir observando os gostos, o contexto, né, que eles estão inseridos, levar em consideração sempre de onde ele vem, quem é aquele serzinho que chega ali na educação infantil e vai progredindo nos anos iniciais. E já nesses momentos, você já ir percebendo quais são as escolhas, e aí ajudando eles a caminhar por si, já ir desenvolvendo uma autonomia. É claro que nesse momento da educação infantil e anos iniciais, eles ainda precisam, assim, vamos falar de um jeitinho mais delicado, pegar um pouquinho na mão deles, né? Caminhar com eles, levá-los, né? Mas sempre percebendo onde eles querem ser levados. Porque eles também têm sonhos, Também né? têm sonhos, têm ideais, têm vontades, têm gostos. E aí, ao passar do tempo, né, quando eles entram, então, nos anos finais do ensino médio, então, que já entra, né, o componente aí, né, de projeto de vida, então, já trazer, sistematizando aos poucos o que eles optaram por desenvolver. Mas é importante já, desde pequenininhos, observando já os gostos e ideais dessas crianças, desses estudantes. Obrigada, Ana. Imagina. Por favor, o próximo PPT. Então, nós temos, né, na estrutura do ensino médio, né, que ele é trabalhado por competências gerais, né, da educação básica, que tem na BNCC, temos os itinerários formativos, que nós sabemos que ainda vocês têm algumas dúvidas em relação aos itinerários, né? Por isso que no começo da formação eu falei para vocês que a Secretaria disponibilizará várias formações em relação a itinerários formativos. Então, aqui nós estamos só passando em relação às estruturas de cada etapa. Então, o que nós temos, né? Assim, essa etapa será composta pela formação geral básica, comum a todos os estudantes, com carga horária máxima de 1.800 horas e por itinerários formativos, parte diversificada e flexível, com carga mínima de 1.200 horas. Essa organização não exclui necessariamente as disciplinas com suas especificidades e saberes próprios, historicamente construídos, mas sim implica o fortalecimento das relações entre elas e a contextualização para apreensão, intervenção na realidade, requerendo o trabalho conjunto e cooperativo de seus professores no planejamento e na execução dos planos de ensino. Parecer CNE, CP, número 11/2009. Passo a palavra, Ana. Então, a Camila trouxe aqui para a gente um pouquinho da estrutura, né, Isso. do ensino médio, que a gente agora está no momento assim de inovação, né, um ensino médio diferenciado, com características novas, né, com uma estrutura, uma arquitetura nova, que, como bem a Camila colocou aqui, nós vamos, né, a SEDUC aqui, vamos oferecer várias formações. Muitas, né? Porque nós estamos aí nesse momento de aprendizado e de implementação, e é um momento que nós temos que nos dar as mãos, né? É um trabalho colaborativo para que a gente possa, de fato, implementar aí o currículo do ensino médio e fazer com que esse ensino médio gere para esses jovens, né, condições de continuar suas aprendizagens, né, e de fazer boas escolhas e de serem assertivos na sua vida, né? Bom, gente, depois que a gente conversou um pouquinho só, né, de cada etapa da educação básica, nós vamos interagir aqui no chat com vocês. A pergunta é: frente às características e especificidades do currículo e de cada etapa, quais seriam os desdobramentos para as práticas de gestão? Vocês têm 3 minutos para contribuir conosco lá no chat. Contamos com vocês. Turn it up, oh, it's
Ana, tivemos várias contribuições aqui no chat. Novamente agradeço a vocês pela participação, né? Lembrando que é sempre muito importante a participação de vocês. Eu vou ler para vocês as participações, tá certo? Acompanhamento da implementação do currículo, observação, entendimento da proposta que o currículo traz a cada uma das etapas, Ana. Muito bom, né? Eu tenho aqui também uma contribuição, eu acho que a professora Josana, ela fala que as etapas têm suas especificidades, mas em todos é necessário o diálogo, a escuta, os alinhamentos, a fim de que o trabalho de interdisciplinaridade seja uma constante. Todas as etapas são interligadas e nossos estudantes merecem toda a nossa dedicação nas formações e alinhamentos. A professora Josana também complementa que com formações e alinhamentos. Ela estava pedindo desculpa porque ela digitou aqui e não saiu a palavra formações direitinho. Professora, muito interessante esse seu apontamento, essa sua contribuição, assim como de todos, né? E é isso mesmo, né? Cada etapa, ela tem a sua especificidade, mas a gente precisa conversar, né? Entender como que elas se desenvolvem, né? Então, por isso é muito importante que os gestores e os formadores conheçam o currículo, como disse o professor Rafael, né? Na explanação dele, falando do conhecer esse currículo na sua integralidade, para que possa entender direitinho quais são as especificidades de cada etapa, o que elas abarcam, qual é a fase, né, de desenvolvimento humano, que o ser que nós chamamos aqui estudante, aluno, seja como for, e que fase que ele está passando, né? Então é muito importante esse conhecimento integral. E por que eu chamo a atenção aqui da questão dos gestores e formadores, né? Porque é eles que vão criar os espaços para poder apoiar, né, a implementação do currículo, né, e o desenvolvimento da educação integral. E construir, né, a proposta, o projeto pedagógico, né, contribuir de fato, efetivamente, para que esse documento represente o contexto da escola, o contexto da etapa que aquela escola, ou das etapas que aquela escola, né, está trabalhando, e que ali seja o coração, que fique registrado o que se vai fazer naquela escola, naquele local, para desenvolver a educação integral, né? Então, assim, a gente vai falar aqui mais um pouquinho sobre a questão da proposta pedagógica, né? Então, a gente vai convidar o nosso colega, o formador da COPED, professor Luiz Carlos Tozeto, para conversar com a gente sobre a proposta pedagógica, projeto pedagógico. Professor Luiz, boa tarde, seja bem-vindo. E com você. Boa tarde, Ana Paula, Camila. Prazer enorme estar aqui mais uma vez com vocês, né? Para falar de um documento tão importante, tão fundamental para a escola, né? Eu vou até aproveitar algumas falas aqui, né? O pessoal tem participado bastante aí, umas contribuições bem interessantes, né? Então, teve lá a Patrícia, né? Ela falou, olha, precisa de muito alinhamento, né? A Kelly, olha, a comunicação é essencial. A Josana, que aliás está participando bastante hoje aí da interação, ela falou, olha, formação, alinhamento também é fundamental. Teve um colega aí que falou, olha, é necessário também diálogo, respeito, colaboração. A sua fala mesmo, né, Ana Paula? Você traz, olha, é necessário trabalho colaborativo, enfrentar os desafios juntos, né? Interação entre os pares. E falar de proposta pedagógica é tudo isso, né? Acho que quando a partir dessas falas, quando nós estamos juntos e temos um propósito comum, as coisas ficam muito mais fáceis, né? Isso em qualquer aspecto, né? E numa escola isso é fundamental, essa união, né? Para se construir algo que seja realmente o ideal para aquela escola, que possa atender com qualidade os alunos. Que é para isso que nós trabalhamos, né? Para poder construir uma educação de qualidade para todos os estudantes, né? E aí tivemos também o professor Rafael falando, olha, ele chegou a falar um pouco de proposta, né? Ele falou, olha, esse documento aí não pode ficar engavetado, não, né? É a elaboração do coletivo, isso é importante mesmo, né? Está falando de como esse processo tem que se construir, né? E acho que cabe lembrar algumas coisas importantes também, né? Antes de entrar um pouco mais nesse assunto, né?
Mas, antes de mais nada, parabéns aí pela participação do pessoal, porque essas palavras que vocês trazem, elas realmente são a essência do trabalho dentro de uma escola, né? Ou mesmo dentro de uma diretoria, que estamos juntos, ter a clareza desse propósito. E uma proposta pedagógica, isso é fundamental, né? Ele é o norte de uma escola, é o que vai dar direcionamento, é onde nós vamos trabalhar realmente em cima daquilo que é prioritário para aquela comunidade. Aí a gente consegue transformar muita coisa, né? A educação, ela tem essa capacidade de impactar a vida das pessoas, e uma proposta bem planejada, ela pode ajudar a trazer esse impacto, né? Então, assim, acho que cabe lembrar algumas coisas aqui, primeiro que uma das linhas centrais, né, constitutivas da FVB é a proposta pedagógica, né? Isso em todos os níveis e modalidades educacionais e de ensino, né? Então, você vai ter vários artigos lá tratando sobre isso, né? Tem um artigo 12, né? Eles vão falar das incumbências, né? Você vai dividir o que é de cada um. Então, o artigo 12 vai falar logo da incumbência do Instituto Educacional. Qual que é a incumbência? Elaborar e executar a sua proposta pedagógica. Nós vamos lá para o artigo 13, vai falar da incumbência do docente, que é participar da elaboração da proposta pedagógica. Aí nós temos ali o artigo 14, que vai falar da gestão democrática, né? Que é a participação de todos os profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola. E o último lá, o artigo 15, ele vai falar que os sistemas, né, de ensino devem assegurar, né, para as unidades escolares progressivos, né, graus de autonomia. Quando a gente fala de autonomia aqui, a gente está falando de autonomia pedagógica, administrativa e de gestão financeira, né? Você veja, são 4 artigos pensados na relação da proposta. E para que tudo isso? Tudo isso é para garantir o cumprimento da proposta pedagógica. A proposta pedagógica é essa expressão maior de autonomia de uma escola, né? Só que o primeiro fundamento da elaboração da proposta pedagógica é que ela seja feita de forma coletiva. Agora, muito mais que coletiva também, ela seja coletiva, participativa e democrática, né? E a partir dessas discordâncias, das discussões, né, das divergências, é a partir do debate, é a partir desses momentos de discussão, reflexão, que as pessoas se sentem pertencentes ao processo. Aí, nesse caso, a proposta ela deixa de ser de algumas pessoas e passa a ser do coletivo, né? Ela vai representar o coletivo das pessoas. Só relembrando, o Currículo Paulista, ele foi homologado em agosto de 2019. Né? O currículo, eu falo, das etapas da educação infantil, do ensino fundamental, o ensino médio, mais recentemente, em agosto de 2020. Mas, falando em 2019, a partir daí muitas orientações foram realizadas a partir do órgão central e também as escolas realizaram esses processos de formação, né, tão necessários para a apropriação do currículo, né, o currículo em ação. Então, aí tem aquela questão. Eu tenho um novo currículo, então eu tenho que reelaborar a minha proposta pedagógica. Não tem como a gente não fazer isso, né? Às vezes nem é reelaborar, é elaborar totalmente, porque ela traz tanta novidade, esse currículo traz tanta novidade que a gente tem que elaborar um novo currículo, né? Então, a partir, é necessário que essa discussão do currículo, da proposta, seja o centro das discussões, né? É necessário refletir, como já foi falado no momento, na outra live, né? Como é que essas mudanças chegam para a escola, né? Como é que elas vão impactar o cotidiano da escola? E como que vai também alterar, mexer com nossas práticas pedagógicas, né? Então, ao fazermos isso, e fazer isso de uma forma colaborativa, realmente que a comunidade seja participativa, né? Porque se a gente quer gerar mudança, a gente tem que estar com as pessoas, não adianta. Eu aqui, Ana Paula, Camila, nossos colegas, a Rafael, a Marcela, da EFAP, o pessoal, vamos fazer a grande mudança para essa escola sozinha. A gente não faz. A gente vai ficar sozinho no caminhar, né? Uma, porque as pessoas podem, assim, realmente não concordar com o que a gente está falando, né? E elas não se sentem parte do processo, não tem como gerar mudança isso, né? Então, é necessário, assim, que nós façamos esse esforço
para que o maior número de pessoas façam parte desse processo, né? E a partir disso, sabe, tanto a equipe escolar como a comunidade possa enxergar, sabe, processos para mudar a realidade da escola, né? E não só isso, né? Não só enxergar como se faz isso, mas também se mobilizar, né? A gente tem que pôr a mão na massa. Aí, como é que a gente transforma isso, essa realidade que nós estamos querendo, né? Então, a proposta pedagógica tem que trazer tudo isso, né? Lá atrás, de uma forma coletiva, como está colocando, participativa e democrática, tanto as questões de gestão, né, que são tão importantes para o caminhar da escola, como questões voltadas para questões pedagógicas. O currículo, como ele está aqui para nós, aqui já foi falado um pouquinho da educação integral, ele traz uma série de novidades, né? A gente está falando de educação integral, está falando de tecnologia, nós estamos falando de projeto de vida, né? Estamos falando das competências socioemocionais. Educação integral, então, amplia, né, o trabalho com todas essas competências, né? Não ficamos mais só no cognitivo, né? Enfim, como é que isso vai estar sendo trabalhado dentro do momento? Como a gente vai trabalhar essa superação que é tão importante, né, da fragmentação do conhecimento e também entre os currículos, né? Como a gente trabalha isso, né? Que a gente está falando daí de integração curricular. Como é que a gente supera isso? Tudo isso tem que estar claro dentro da proposta pedagógica, né? Dentro da proposta pedagógica, ela tem que estar dizendo ali, olha, como é que a gestão vai conduzir esse trabalho, né? Como a gente conduz para que a gente alcance isso? Esse processo de integração, de rompimento com a fragmentação do conhecimento, né, entre os componentes curriculares. Isso tem que estar claro dentro da proposta pedagógica, que, né, como é que a gestão vai conduzir, como é que os professores vão fazer esse tipo de trabalho, né? Como é que eles vão desenvolver esse trabalho colaborativo. Nós estamos falando, gente, de tanta coisa nova, estamos falando de nova assim, que o currículo traz, né, porque muitas das propostas aí estão aquele currículo lá de tempos atrás, com outra concepção de ensino, né? Nós temos agora uma outra formação. E para isso a gente tem que se apropriar. Então, nós estamos falando de metodologias ativas, de aprendizagem por projeto, problematização, tanta coisa que isso tem que estar muito claro lá. E agora isso só se constrói, isso só chega nessa área de aula quando o trabalho é feito no coletivo da escola, né? Quando vai cair naquilo que vocês estavam falando lá, da questão do comprometimento, da colaboração, né? Do alinhamento entre as equipes, isso é fundamental. Senão a gente não constrói. Senão a gente vai virar um documento de gaveta mesmo, né? E ali está, gente, a grande oportunidade, é o divisor de água, a proposta pedagógica é um grande divisor de água, né? Que a gente sentar ali, no coletivo, sabe, olhar para a nossa escola e falar, olha, esse é o caminho que a gente tem que seguir e vamos trabalhar junto, isso é transformador, né? Então, é necessário se empenhar e acho que deve-se realmente solicitar, estar acompanhando junto às escolas, que isso realmente seja construído e com qualidade, com a participação de todos ali, né? Então, a gente destaca aqui a importância que realmente seja feito a partir do trabalho coletivo, participativo e democrático, e isso tem que ser possível ser feito um diagnóstico, cada realidade tem a sua especificidade, né? Mesmo quando a gente fala lá do currículo, esse currículo vai chegar de formas diferentes para cada escola, né? Cada escola tem a sua especificidade, as suas necessidades, localizações diferentes, então, como a gente vai ser trabalhado, as estratégias que vão ser utilizadas ali, para que se sejam contemplados aqueles conhecimentos que são essenciais para todo mundo, que está contemplado lá no currículo, vão ser feitos de formas diferentes, né? Dada a especificidade de cada local. Isso tem que ser respeitado, assim, né? Só que aí, como que a gente faz a questão da nossa proposta? Da onde a gente parte? Já partimos do coletivo, já conseguimos reunir todo mundo na escola, né? Aí nós temos que ter um diagnóstico da nossa escola, né? E aí nós vamos ter que confrontar a realidade, né, com o ideal que a gente está traçando, né? E vamos ver lá os pontos fortes, quais são as nossas fragilidades, né, o potencial que a nossa escola tem, as dificuldades. Aí vamos lá também recorrer aos indicadores, tem uma série de indicadores que
podem nos subsidiar, que são os indicadores de acesso, que a gente está falando lá de matrícula, de evasão, indicadores de fluxo, de reprovação, distorcionalidade séria, tem os indicadores de aprendizagem. Então, todas essas questões que a gente vai trazendo, todos esses levantamentos, é eles que vão apontar quais são as necessidades fundamentais da escola. A partir desses indicadores, nós temos uma leitura, sabe, real, olha, o que nós precisamos para a nossa escola. E a partir daí a gente vai estabelecer prioridades. Estabelece prioridades e os desafios que a gente vai ter que enfrentar coletivamente, que é importante que isso aconteça. Né? Que aí as coisas ficam realmente mais fáceis de ser, sabe? Não é um processo fácil, né? Não é um processo fácil, né? O Azanha mesmo, né? Ele fala, olha, a proposta é isso, né? Cria conscientização, vamos descobrir quais são os desafios, vamos distribuir responsabilidades, né? Tanto pessoal como coletiva, né? Para poder transformar, né? Superar esses desafios, ou pelo menos atenuar. O Azanha traz muito isso, né? O Mário Pires Azanha traz muito isso. Mas ele fala assim, olha, mas é muito difícil, né? É difícil porque a gente depende da participação das pessoas. Nós temos que trazer essas pessoas, nós temos que motivá-los à participação. Eles têm que, todo mundo, não só a comunidade com os professores, tem que entender que isso aí não é uma tarefa para a escola. Acho que isso é importante, que isso não é uma tarefa da escola. Isso é uma necessidade. A gente tem que saber para onde a gente anda, qual que caminho que a gente vai seguir. Se a gente não fizer isso, cada um vai fazer do seu jeito. E nós não vamos chegar a lugar nenhum. E o grande prejudicado continua sendo o aluno. Então, o grupo perde, o coletivo perde-se uma chance enorme de ter uma grande transformação. Sabe, o que nós estamos falando aqui é de responsabilidade social. Nós temos que ter isso. E a proposta pedagógica é esse alicerce, sabe, de identidade da escola. Quem somos nós? Né? Para onde nós vamos? Né? Tem até um filósofo, né, Sêneca, que ele fala, né, quando não há o vento favorável, quando você não sabe para onde ir, né? Acho que é um pouco isso, né? E bem isso, né? Quando você não sabe para onde vai, realmente fica complicado, né? Sêneca fala isso. E a escola tem que saber para onde vai. Tem um jeito de saber para onde ela vai, é ter clareza na sua proposta pedagógica. E ela está aí, mais uma vez, tendo que ser construída de forma coletiva. A proposta, além de ser diagnóstico, ela faz as menções legais, né? É importante ressaltar que ela é embasada e respaldada por diretrizes, seja as locais, estaduais, nacionais. Então, a gente faz as menções, nós vamos trazer essas legislações para embasar a nossa proposta. Né? Nós temos a própria BNCC, nós temos as CDCNs, né? Os documentos normativos locais, né? Nós temos lá nós temos também a questão dos referenciais, enfim, vários documentos, né, que vão dar subsídio, né, para isso, né? Temos os marcos conceituais, que nós estamos falando da concepção, o que é educação? O que é educação infantil? Então, agora há pouco, a Ana Paula e a Camila estavam conversando, né, sobre educação infantil, o ensino, são as etapas, né? São essas concepções que têm que estar presentes no nosso documento, né? Então, a proposta pedagógica, ela tem esse respaldo, né, legal, que está fundamentado. Mas quando a gente pega toda a história desde, né, da MDB, né, que são marcos importantíssimos, conquistas importantes para a escola, que estamos falando aí de autonomia, de você realmente ter oportunidade de sentar com o coletivo e desenhar, traçar esse caminho, né? Olha, nós vamos por aqui, todos juntos, esse. Mas isso não é rígido. Isso aqui não pode ser rígido, né? Se em algum momento a gente falar, opa, está complicando, agora acho que nós estamos com uma outra situação, aí nós temos que repensar o nosso trajeto, e a proposta é para isso mesmo. Né? Não é para ficar lá, escrevemos, agora pode colocar na gaveta, o ano que vem a gente volta a falar sobre ela, vamos ver se tem alguma mudança, e o ano que vem a gente volta a falar. Não é isso, né? A proposta, antes de tudo, é um documento vivo, né? É um documento de mudança. Lá não é um papel, é uma vida, né? É uma proposta de mudança, né? E dentro dessa proposta tem um grande guarda-chuva, né? Ali tem a missão da escola. Qual é a proposta da escola? Qual é a proposta? Cada escola tem o seu propósito, né? É assim que você vai conhecer uma escola, aí qual é o propósito dessa escola, né? Qual a visão, né, dessa escola? O que a comunidade está querendo conquistar? Ainda tem os princípios daquela escola, né, que são os valores que vão nortear o trabalho, né?
Os valores que dão sustentação e identidade para uma escola. E assim, como eu estava falando, né, a proposta não pode ser algo engessado. Nós vivemos num mundo muito cíclico, de grandes transformações, né? Então, assim, se nós tivermos uma nova demanda, uma nova necessidade dentro da comunidade, essa proposta tem que ser ressignificada, porque nós vamos estar pensando em novas práticas pedagógicas. Então, ela existe para isso. Então, temos novas demandas? Vamos pensar. Pega a proposta, quais são as novas práticas, o que nós temos que mexer aqui para alcançar. É isso, é o que vai nos conduzir. A proposta é esse motor aí, né, que nos conduz, né, para alcançar os objetivos. E ela vai sendo ressignificada. A partir do momento que temos algum desafio, vamos sentar, vamos abrir a proposta. Aliás, é um documento de leitura, sabe? Não é um documento que tem que ficar guardado, né? Que ter alguns trechos dela, deveria estar espalhado em alguns lugares da escola, porque para quem estiver lá fala, olha, essa escola pensa isso. Essa escola tem um objetivo muito claro que é isso. Está lá na sala dos professores, quem chega, o professor está começando, mesmo que está lá, acho que tem horas que a gente tem que olhar e falar, opa, é esse o caminho. Né? Às vezes a gente está na correria e acaba de escola para escola, e são projetos diferentes, propostas diferentes. Então, é hora de parar, olhar e falar, opa, aqui, essa comunidade tem essa especificidade, a comunidade se uniu junto à equipe gestora, professores, e pensou o que é melhor para esses estudantes. Então, é isso. Acho que esse é um documento que realmente merece muita luz, muita ênfase, né? Que ele realmente é o norteador da vida escolar. E é ele que vai ser, com certeza, um dos documentos que vai trazer na sua prática as transformações tão necessárias para aquela escola e para aquela comunidade. É isso aí, Ana Paula. Muito obrigado por essa parceria, por essa contribuição que você trouxe aqui, com tantas palavras belas, e, de fato, é isso aí, a proposta pedagógica é o caminho, né? É o desenho do caminho que a gente vai percorrer para levar aos nossos estudantes uma educação integral, com qualidade, e principalmente dentro do contexto da realidade de cada um. Eu ia pedir para a produção colocar o slide 48, por favor, porque Tozeto citou aqui, né, na fala dele, o Azanha, e nós trouxemos aqui um trecho para a gente ler juntos, e gostaria que vocês prestassem atenção, principalmente na última frase, que contempla muito aí o que o Tozeto trouxe para nós, né? Então, segundo a Azanha, ensinar bem não é apenas ensinar eficientemente uma disciplina, mas é também o êxito em integrar esse ensino aos ideais educativos da escola. Enfim, o importante é a motivação e o empenho comum numa reflexão institucionalmente abrangente e o firme propósito de alterar práticas nos sentidos indicados por esta reflexão. Para isso, não há fórmulas prontas e convém não esperar auxílio de uma existente ciência de projetos ou roteiro burocratizados. Elaborar o projeto pedagógico é um exercício de autonomia. Então, José Mário Pires Azanha, de janeiro de 1998. Então, essa última frase nos chama muita atenção, porque é um exercício de autonomia. Através desse documento, proposta pedagógica, projeto pedagógico, você vai fazer o exercício de autonomia, autonomia da escola, né? Autonomia daquela comunidade, para que a educação seja oferecida de uma forma inclusiva, democrática e participativa, como bem colocou em suas palavras aí o nosso colega Luiz Tozeto. Mais uma vez, agradeço muito a sua participação. Pessoal, eu já vi aqui no chat que já tem algumas contribuições, mas eu vou lançar a pergunta norteadora da nossa próxima interação no chat, que é: com a implementação do currículo em ação, qual o papel dos educadores, em especial gestores e formadores, na reelaboração da proposta pedagógica, projeto pedagógico? Então, depois de tudo isso que a gente conversou aqui, que a gente ouviu, espero com vocês lá no chat, aguardo a contribuição. Vocês têm 3 minutinhos para contribuir conosco. Vamos lá?
analisamos as contribuições que vocês fizeram aqui no chat, e eu vou estar lendo aqui para você, Ana, tá bom? Certo, vamos lá. Então, a professora Fernanda, ela colocou a proposta pedagógica, é um documento especialista, onde explicita onde a escola está e onde se quer chegar. Ela também colocou uma análise da comunidade escolar, um plano de voo elaborado por vários atores da comunidade. Muito obrigada, professora. Aí o professor José Santos, é isso? Como base para uma reflexão e um bom plano, gosto muito do método PDCA, assim como base de dados, fatos, projetos da comunidade e debates. O projeto político-pedagógico passa a ser um mecanismo de ação e não um modelo fixado e imposto. Ele coloca também, não estou afirmando que seja uma tarefa fácil, mas compensadora a cada objetivo e meta alcançadas. Também em outros canais, Ana, nós tivemos também outras contribuições que eles colocaram: gerar espaços de escuta, desenvolver as ações entre as equipes, conhecer o contexto da escola em que atua, promover e conversar sobre a importância da proposta projeto pedagógico. Muito obrigada pela contribuição de vocês. Passo a palavra, Ana. Eu também vou dar uma lida aqui na contribuição da Patrícia, que ela coloca aqui: promover a participação democrática junto ao Conselho Participativo, garantir a participação de toda a comunidade escolar, disponibilizar o documento, e como é um documento flexível, os gestores precisam promover encontros para garantir a revisão e inclusão de novas ações. E incluir as novas metodologias e concepções do currículo. Nós tivemos muitas contribuições, né? Mais uma vez a gente agradece, pedimos desculpas aí pelo nosso probleminha técnico, né? Mas foi bom que vocês tiveram mais tempo para contribuir também. Então, de tudo isso que foi colocado no chat e do que nós conversamos até aqui, é importante que os profissionais de educação, em especial gestores e formadores, reconheçam, né, que a proposta pedagógica, o projeto pedagógico, né, Camila, ele é um documento que deve ser considerado de forma, como disse aqui né, os colegas que contribuíram aqui no chat, de forma colaborativa, envolvendo todos os integrantes da comunidade escolar, né, pois ele deve traduzir as especificidades da escola, né, para que a implementação do currículo em ação seja efetivada, né, de modo que garanta, de fato, a educação integral, né? Então, gente, para falar assim, aprofundar, né, a nossa conversa aqui sobre a educação integral, né, você vê que a educação integral abarca vários temas, né, a gente vai falar um pouquinho mais agora de formação continuada, da importância da formação continuada, né? A gente tem aí no slide 57 uma imagem muito bacana que vem mostrando que a formação continuada ela é um processo constante, né? Não tem como você terminar ali a sua graduação e você parar por ali, né? Para a gente poder acompanhar a complexidade do mundo contemporâneo, de todas as situações que nós estamos vivendo, para a gente poder ter mais autonomia naquilo que nós estamos fazendo, mais segurança. É importante a formação continuada, né, Camila? A gente tem que estar, o profissional da educação, ele não descansa, ele está sempre movimentando, se atualizando, né? Estudando, buscando novos caminhos, né? E isso é muito bacana, porque ele busca, e não é só para ele, né? Não é algo que fica guardadinho ali para o seu íntimo, né? Para a sua individualidade. A formação continuada do profissional da educação, ela acaba espirrando nos outros, né? E principalmente na qualidade da educação, do processo ensino-aprendizagem, a qualidade da educação que é oferecido para os estudantes. Para os nossos estudantes, né? Por isso que é importante. E a formação continuada, ela pode ser realizada em vários espaços, né? Você pode fazer um curso separado, você pode fazer os cursos aqui que nós, né, estamos oferecendo, da secretaria, né? Vocês podem fazer os momentos de discussão na escola, as ATPCs, uma conversa de corredor, tudo é aprendizado. Essa troca, né, de experiências, né?
entre os docentes é muito importante, né? Para crescimento e desenvolvimento profissional, né? Isso. E a gestão e os formadores, eles precisam promover esses momentos, né? Dar essa autonomia para que todos se sintam envolvidos, né? Que os professores se sintam envolvidos e os demais profissionais da escola, né? Pertencentes. Isso, perfeito, Camila, é essa palavra. O sentimento de pertencimento, que vai gerar o engajamento, né, dos profissionais e com aquele foco na educação integral e nos nossos estudantes, né, Camila? Então, gente, a questão da formação continuada, ela traz, que é uma aprendizagem contínua, né? Ela traz uma abertura ao novo, ela traz assim um olhar crítico das novas experiências, das situações. Então, você acaba tendo elementos e ferramentas para analisar as situações, né? E de uma forma crítica, que você possa contribuir, né, de uma forma consciente, né, na formação dos estudantes, né? Então é isso, gente. Sobre formação continuada, a gente aqui é super, super fã, vale a pena, é muito bom para a gente. Então aqui, a gente vai trazer para vocês aqui um pouquinho do que Garrido Apud Carneiro Soares fala sobre a questão da formação continuada. Ó. O primordial da educação escolar atualmente é compartilhar com os alunos a capacidade de investigar, deduzir, comparar e sintetizar. E, para tanto, é preciso que o docente viva antes esses passos, contextualizando seu próprio conhecimento. Então, Camila, a importância do profissional desenvolver nele, né, aquilo que ele quer desenvolver no estudante, né, para que ele também faça parte desse processo, que o processo de ensino-aprendizagem seja uma troca, né, isso é muito bacana. Então, e nós vivemos nessa constante troca, né? Sim, o tempo todo, né? E aí que entra a questão também do projeto de vida, né? Que a gente estava falando agora há pouco, dessa questão de apoiar a construção dos projetos de vida, né? Que oportunize o protagonismo, ligando as histórias da vida pessoal com o contexto social, que é um dos propósitos do currículo em ação, certo? Sobre a construção do projeto de vida, o currículo em ação evidencia a necessidade de que os estudantes, ao longo da escolaridade básica, em especial nos anos finais do ensino fundamental, possam desenvolver um projeto de vida individualizado que lhes permitam identificar suas aspirações, bem como as potencialidades e desafios para concretizá-las. Então, aqui a gente está voltando novamente no que nós conversamos agora há pouco, um tempinho atrás, sobre o projeto de vida, né? Dessa importância do projeto de vida não ser algo fechado, né? Ele ser burocrático. O projeto de vida ele tem que ser flexível, aberto, né? Então, o profissional, a escola, tem que promover ações que façam com que o estudante vá analisando aquele projeto que ele se propôs a fazer, né? O projeto de vida dele, vai percebendo onde que ele vai acertar os rumos, né? Então, assim, é o que eu digo, os alunos estão navegando no mar, né? E a escola está ali para direcionar e corrigir rumos se for necessário, né? No caso, sim, né, Camila? Porque ele é muito dinâmico, né, Ana? Sim. Sim. Então, lembrando que a questão do projeto de vida não é específica, né? A gente fala aqui de projeto de vida, mais uma vez, em educação integral, né? E nos anos finais ele entra como um componente aí na Inova, mas um foco na educação integral, né? Ele tem que trazer ali a responsabilidade, não é só do professor de determinada... Do componente do projeto de vida, né? Do projeto de vida. É de todos os professores. Todos são corresponsáveis, né? Isso. O professor do componente de matemática, de física, né? De ciências humanas, né? Eles trabalham de forma interdisciplinar, correto? Isso, né? Isso. Para que a gente pode... Ali é nessa interdisciplinaridade que o estudante vai entendendo, né, esse projeto, vai entendendo o próprio projeto de vida, vai entendendo os caminhos que ele deve buscar e trilhar, né, para poder concretizar esse projeto de vida. A gente sabe que o projeto de vida traz, né, o ideal, né, traz o sonho das pessoas. Sim. Ali, né? E dependendo da fase que o jovem está, que o estudante
está, ele ainda vai ter muito o que adequar, né? Por isso que é importante a ação dos professores, né? Com toda essa bagagem que os professores têm, as experiências, por isso a necessidade de uma formação continuada, né? Para que eles possam trazer para a luz, vamos dizer assim, para esses estudantes, né? Que o ideal deles que eles coloquem no projeto de vida, que nem sempre nem sempre o que eu quero dizer assim, porque muitas vezes a gente idealiza um projeto de vida, ele vai sair do ensino médio, ele vai partir para o nível superior, e ele vai se formar não sei o quê, vai fazer... Nem sempre é esse o ideal do estudante. Sim. Né? E é importante ter o respeito, né, em relação ao que ele sonha e ao que ele deseja, né? Isso. O que vai fazer ele ser feliz, Sim. o que vai fazer ele se sentir uma pessoa completa, uma pessoa ativa, que participa na sociedade. Então, nós precisamos também, né, falando em projeto de vida aqui, tomar esse cuidado de seguir e respeitar o sonho do estudante, né, o ideal do estudante e contribuir, né, para que ele possa Desenvolvê-lo, se né? envolver, né, que ele consiga praticar aí as ações na sociedade que torne ele feliz, principalmente. Isso que é importante, né? Isso que é o mais importante. E aqui, então, a gente vai falar um pouquinho sobre a questão das inovações tecnológicas, né? Mediante essa história toda. Que o currículo traz bastante, né? A tecnologia, do né? projeto de vida, de formação continuada. E aí a gente vem com a ideia das tecnologias digitais. Dona Camila, vamos lá. Isso mesmo, Ana. E as tecnologias digitais nesse momento, né? Além do currículo em ação trazer para nós, né, nesse momento, todos nós profissionais, né, tanto os estudantes, nesse momento que nós estamos vivenciando ainda, né, de pandemia, todos nós tivemos que nos reinventar, né, em relação a esse novo contexto. E o currículo em ação, ele traz para nós, né, a tecnologia inserida nele. Ana, você quer ler o excerto que ele nos traz? Olha, Camila, eu estou aqui um pouquinho preocupada com o nosso tempo, né? Então, acho que nós não vamos conseguir fazer a leitura desse excerto, mas eu quero deixar aqui para vocês que esse material vai ficar todo lá no repositório do CMSP, vocês podem acompanhar ele lá um pouquinho, né? Que como a gente teve o nosso probleminha técnico, a gente não vai conseguir discorrer por mais alguns assuntos que gostaríamos, né? Que preparamos para vocês, como competências e habilidades, por exemplo, né? Então, hoje aqui, só para pontuar que nós temos... Queria pontuar com a produção aqui? O slide 75? Não, o tempinho que nós temos aqui, qual que é? 5 segundos. Ok. Então, gente, nós não vamos conseguir avançar, né, no que nós preparamos aqui, como eu disse, vai ficar no repositório, mas eu penso que esse momento de reflexão que nós tivemos, nessa oportunidade que tivemos de conversar aqui um pouquinho, né, nós falamos sobre projeto de vida, sobre educação integral, sobre formação continuada, e gostaríamos de falar um pouquinho com vocês sobre competências e habilidades, mas nós não vamos conseguir, tá bom? E aí a gente agradece a participação de todos vocês, agradece o professor Rafael, o professor Toceto, o pessoal aqui da produção, do Centro de Mídias, que com muito carinho nos acolheu e nos ajudou aqui nessa transmissão. E só para fechar, eu quero lembrar, né, Camila, que as inscrições para a segunda edição do curso Currículo em Ação teve início no dia 17, sexta-feira passada. Isso. E termina agora no dia 27/9. Então, quem não fez, né, quem não conseguiu se inscrever na primeira edição, corre lá para fazer a inscrição para a segunda edição e aproveitar. Lembrando que tudo que nós conversamos aqui hoje é só mesmo um bate-papo que está relacionado aí com o curso Currículo em Ação. Pessoal, muito obrigada, gratidão e até o próximo encontro, que nós nos veremos bastante ainda. Fiquem muito obrigada bem, tá? pela muito participação obrigada de todos e todas. Uma tchau. boa semana. Tchau para todos.